Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Você pode sentar, tomar o seu lugar. Amém. Obrigado, louvor. Glória a Deus. Você está animado com a palavra de Deus, irmãos? A palavra de Deus tem mudado a sua vida. Glória a Deus, irmãos. A palavra de Deus pode fazer coisas que nenhuma palestra motivacional pode fazer. Porque ela tem a capacidade de te transformar por dentro. Amém, irmãos? Sou muito grato pela palavra de Deus, grato por esse ministério, irmão. Você está num ministério muito firmado, irmãos. Eu me sinto muito privilegiado em fazer parte desse ministério, irmãos. E não somente fazer parte, mas carregar a visão desse ministério, irmãos. Amém? Então nós estamos falando sobre lei, graça e fé. Sobretudo por causa, irmãos, do momento que nós estamos vivendo, de uma pregação errada e distorcida sobre a graça de Deus, que em vez de estar edificando as pessoas, tem destruído as pessoas. Eu tenho observado as pessoas mais infantis na fé, na vida espiritual, pessoas que têm ficado relaxadas na obra de Deus, sabe, com mão remissa mesmo, fazendo tudo com negligência e sendo irresponsáveis com o chamado que Deus nos comissionou. E eu não falo de um chamado ministerial, eu falo mesmo de um chamado para uma vida santa, manifestando o caráter e a glória de Deus aqui nessa terra. Chega um absurdo, irmãos, ver pessoas do mundo repreendendo pessoas que têm andado na graça errada. E é por esse motivo, irmãos, que nós estamos falando nesses dias sobre a verdadeira graça de Deus, irmãos. Graça só é graça se houver transformação de vida. Se não transforma a vida, não é a graça bíblica. E é isso que nós temos visto durante esse tempo. Falamos sobre a lei, alguns aspectos da lei, a importância da lei, para que a lei servia, para que a lei não servia, algumas características desse tempo da lei que foi dada a Moisés. Vimos, irmãos, que a lei é a ideia de Deus e não do diabo. Amém? Que a lei cooperou para o plano de redenção e não na redenção, porque a redenção é uma obra exclusiva de Jesus. Mas até lá, em Gálatas, no capítulo 3, versículo 13, 14 e 15, Paulo fala que a lei nos conduziu a Cristo Jesus. Amém? Se não fosse a lei, nós não estaríamos sido conduzidos a Cristo. Fica bem claro isso. Amém? E vimos o período também entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, olhando Jesus como um mediador da nova aliança, trazendo ensino sobre aquilo que ainda iríamos viver. Sabe, nós temos que observar isso, irmãos. Aquilo que Jesus disse, nós temos que aceitar e ponto final. Eu não posso querer, em nome da graça, dizer que Jesus disse uma coisa por engano. Não, o que Jesus disse vale para nós hoje. Tem coisas que Jesus disse claramente que serviria para nós hoje. Tem coisas que Cristo falou que não serviria para nós. Ele disse, olha, vocês ouviram o que foi dito, amai o vosso próximo como a si mesmo. Isso é a antiga aliança. Na nova aliança, como é? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Você acha que a régua aumentou ou subiu na nova aliança? Com certeza aumentou. Porque amar o outro como eu me amo é fácil. Qual é o difícil? É amar o outro como eu fui amado. Porque só eu sei a peça boa que eu era. A Bíblia dizia no Antigo Testamento, odiai os vossos inimigos. O que é que Jesus disse? Abençoai, amai. Então na nova aliança, como a gente fala lá nos adolescentes, o bagulho é doido. A regra é mais alta. E aí é onde entra a graça de Deus, porque a graça vai me capacitar para viver aquilo que Deus espera que eu viva. Como eu falei, deu exemplo, vou falar de novo 3, 4 vezes, eu estou confessando que o Senhor vai me dar um avião. Eu quero usar de novo esse exemplo, eu acho que fica bem claro na sua mente o papel da graça. Vamos supor que o Dr. Wesley ganhou um avião e ele fala assim, Neide, eu quero dar esse avião para você. E se ele me dá esse avião, a primeira pergunta que eu faço é, o que bexiga eu vou fazer com esse avião? Eu não sei onde é que guarda um avião, eu não sei como é que abastece um avião, eu não sei nem pilotar um avião. O que eu vou fazer? Para mim não vai servir de nada esse avião, vai ser um problema que eu vou ter.
Você está comigo? Agora, se ele chega para mim e fala assim, olha, eu vou te dar o avião, mas eu vou te dar o piloto, eu vou pagar onde ele vai ficar lá, guardado, eu vou te dar o combustível, aí não. Aí eu digo, vem para mim, papai, quem recebe sou eu. Porque, além do avião que ele me dá, ele vai me dar a capacidade de usufruir daquilo que ele me deu. Então, quando nós fomos salvos de uma forma imerecida, né? Eu quero que você se lembre que você foi salvo, não porque você melhorou. Não, pastor, eu não vou aceitar hoje não, porque domingo, eu vou melhorar essa semana, domingo que vem que eu ficar melhor, aí eu vou ser salvo. Não, não é assim que é salvo. Você foi salvo mesmo pecando. De uma forma imerecida. Eu não gosto muito dessa frase imerecida, eu prefiro sem mérito. Porque a graça, ela não é contra o esforço, a graça é contra o mérito. Você está comigo? Então, você foi salvo sem mérito nenhum. Mas uma vez que você foi salvo, lembra, você não parou de pecar para ser salvo, mas uma vez que você é salvo, você para de pecar, senão você deixa de ser salvo. Você está comigo? Você está entendendo isso? Então, se eu preciso parar de pecar, por causa dessa tão grande salvação que eu recebo, eu preciso ser capacitado para isso. E é aí onde vem a graça de Deus sobre a sua vida. Amém? Abre comigo em Atos 17, 22 e 25. A partir do 22, por favor. Atos 17, verso 22. Então, Paulo, ele não está aqui numa sinagoga, irmãos. Paulo não está aqui numa conferência de judeus. Não, Paulo está no meio da Grécia. Ele está em Atena, falando para filósofos eruditos na literatura grega, talvez também na literatura romana, pessoas que eram capacitadas intelectualmente para discutir assuntos sobre a vida. Ele está aqui no meio desse povo, pessoas altamente inteligentes, e ele está discursando para essas pessoas. Vale lembrar que essas pessoas, irmãos, não eram crentes aqui. Eles não tinham aceitado o evangelho aqui. Então, Paulo está falando para essas pessoas. Amém? Então, ele está falando. Então, Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse... Eu fico imaginando a ousadia de Paulo. Esses homens no Areópago discursando sobre as suas filosofias, conhecimentos sobre o mundo, de onde nós viemos, para onde a gente vai, para onde a gente não vai, o que vai acontecer, por que aconteceu. Discursando sobre essas coisas eloquentes, difícil demais para que um leigo pudesse entender. Aí Paulo se levanta e fala, ei, eu quero falar também. Eu tenho um negócio para falar para vocês também aqui. E Paulo começa a falar. E Paulo disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, ou seja, as suas estátuas que vocês fazem para os deuses de vocês. E são muito, hein? É muito Deus que você tem. Muitos deuses que você tem. E ele disse, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei um altar com a inscrição. Ou seja, de tudo que tinha, todos os formatos de deuses que tinha naquele tempo, dentro dessa praça que existia, um cachorro, um homem, meio homem, meio touro. Aí ele fala, tem um que eu achei interessante, que não tinha forma nenhuma. Só tinha uma inscrição, Deus desconhecido. Aí ele fala, é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu vou revelar hoje. Vocês já conheceram vários tipos de Deus, um que tem cabeça de bode e os pés de galinha. Mas esse daí, eu venho revelar hoje para vocês. Oh, glória! Aí ele disse, o Deus, é esse Deus que vocês não conhecem, é esse Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Esse mesmo Deus que fez tudo, Ele é Senhor no céu e na terra. Dê um glória a Deus por isso, irmãos. Ele fala, esse Deus que vocês não conhecem, Ele é o Senhor no céu e na terra. E Ele diz ainda, e esse Deus, por que vocês não conseguiram achar a sua forma? Porque Ele não habita em construção humana nenhuma. É por isso que vocês não conseguiram dar uma forma para Ele, apenas falar o Deus desconhecido. Por quê? Porque Ele não tem forma, Ele não cabe no estado que vocês fazem. Glória a Deus.
Então Paulo ele começa a revelar, porque ele não... Eu até perdi aqui o texto. Eu tenho que me empolgar menos. Eu estou onde? 25, né? Ele não é servido por mãos humanas. Ele fala, esse Deus ele não habita em santuários, em estátua, em caixa nenhuma, porque esse Deus é muito grande, ele é o Senhor no céu e na terra. Além disso, ele não pode ser servido por mãos nenhuma. Ele não pode ser servido por mãos nenhuma. Como se precisasse de alguma coisa. Aí ele fala, ele entra agora numa contrapartida. Ele fala, esse Deus não precisa ser servido porque ele não precisa de nada. Mas pelo contrário, é ele que dá. Porque se ele não precisa e não é servido e ele que dá, é porque nós precisamos dele. Ele está falando, não é o Deus que precisa de alguma coisa, somos nós que precisamos dele. Aí ele diz, porque ele não precisa de nada, ele é quem dá. Aí veja o que ele disse, é ele quem dá. Estou me encontrando aqui. 25. É ele quem dá aos crentes. É isso que está escrito. É ele que dá aos pastores, aos apóstolos, aqueles que vêm para a igreja de domingo a domingo. Não, é ele que dá a quem? A todos. Segundo o dicionário Pastor Palhano, o que é todos, irmãos? Todos é todos. Independente de crença religiosa, independente de cor, classe social, grau de intelectualidade, são a todos que Deus dá. E isso na cabeça desse filósofo era uma loucura. Porque, peraí, é o mesmo Deus que dá para mim e dá para o leigo? É, porque Deus não faz distinção de pessoas. Graças a Deus, irmãos, que Deus não é evangélico. Diga, Deus não é evangélico. Deus é Deus. E a Bíblia diz, Ele dá a todos. O mesmo Deus que dá para você, dá lá para o pecador, irmãos. O mesmo Deus que te ama, ama o pecador. O mesmo Deus que cuida de você, cuida também do pecador. Aí ele fala, dá a todos. E o que ele dá a todos? Ele fala, a vida, glória. Irmãos, leitura simples do texto. Se a Bíblia está falando que Deus dá a vida, e Deus tem um opositor. Se Deus dá a vida, o que é que o opositor de Deus dá? Morte. Tem que fazer 4 anos de teologia para entender isso. Diga, Deus dá a vida a todos. Não somente isso, ele fala, dá a vida e a respiração. E não somente a vida e a respiração, mas todas as coisas. A todos. Por quê? Porque Deus é bom. Agora veja, se Deus dá a todos de uma forma indistinta, isso é graça. Isso é graça. Porque graça nada mais é do que a maior expressão da bondade de Deus. Deus faz, e não importa se eu mereço ou não mereça. Deus faz porque Ele é bom. Por que Deus abençoa o pecador? Porque Ele é bom. Amém. E eu sei que sua mente está fervendo aí agora. Você entende isso? Amém. A esse tipo de atitude de Deus, de dar a todos de uma forma indistinta a vida, a respiração e tudo mais, chama isso na teologia de graça comum. Diga, graça comum. A graça comum é a graça que opera em todos. Amém. Independente se é crente ou não. O que Paulo está falando é que se existe alguma coisa na vida do pecador que é bom, que é agradável, ele só tem porque foi Deus que deu. Aleluia. Às vezes eu fico passando, irmãos, o meu filho, a gente tem muito cuidado com ele e tal, de dar a alimentação correta, de fazer isso e aquilo outro e tal, para cuidar da sua saúde. Às vezes eu passo no sinal, irmão, eu vejo tanta criança no sinal. E eu fico, meu Deus,
como é que essas crianças não pegam uma doença? E Deus falou assim, porque eu sou bom. Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Se nós não cuidarmos dos órfãos e das viúvas, Deus vai continuar cuidando. Porque Deus é bom. Então existe uma graça comum que opera sobre todos. Mateus 5, 43. Jesus está dizendo, vocês ouviram o que fora dito aonde? No Antigo Testamento. Há uma coisa que o Dr. Wesley me falou domingo retrasado, que eu achei bem interessante. Ele falou o seguinte, se Jesus não disse expressamente que algo do Antigo Testamento não passa para o Novo Testamento, é porque provavelmente aquilo passou. Porque se ele não quisesse que passasse, ele teria dito. Por exemplo, o dízimo. Jesus, ele falou contra o dízimo ou ele estimulou o dízimo? Estimulou o dízimo. Então acabou esse negócio, irmão, não vai atrás, porque fulano me falou, com 35 textos, que o dízimo não é da nova aliança. Mas Jesus disse, benção, não, então pronto, para mim está encerrado o assunto. Porque ele é o mediador, e tu é quem? Eu vou crer em tu e vou desacreditar de Jesus. Eu sou uma bestalhada, é? Se Jesus disse, irmãos, para os discípulos, olha, vai ter um tempo que vocês vão jejuar, por que eu falo que jejum é uma obra da lei? Se Jesus não disse isso. Sabe, irmãos, o que às vezes nos limita de vivermos aquilo que Deus tem para nós plenamente, às vezes são os nossos pregadores prediletos e favoritos da internet. Que fala para a gente que não tem que jejuar, que é uma obra da lei. Irmãos, fique com aquilo que Jesus disse. Aquilo que está escrito. Se está escrito, irmãos, acabou-se. A Bíblia diz, irmãos, que Jonas foi engolido pela baleia. Não é assim? Mas se tivesse falado que Jonas engoliu a baleia, eu acreditava. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não tem problema nenhum, irmãos. Então em Mateus 5,45, Jesus disse, 43, 44, mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Orar por quem? Por aqueles que o... Orar por aqueles que o... Oh, glória. Aí ele fala, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Ora, veja que ele fala, porque ele faz raiar o sol sobre quem? Os crentes e os pastores e os ministros. Não, ele faz raiar o sol sobre os bons e os maus. E não somente o sol, mas também a chuva. Veja, por que eu tenho que orar pelos meus inimigos? Porque assim como meu Pai é bom, eu também sou. E bondade é a minha característica. Independente se está me perseguindo ou não. É isso que ele está falando, que Deus concede o sol não só para o crente, mas para o crente e para o ímpio. A chuva não só para o crente, mas para o crente e para o ímpio. Porque Ele é bom. Isso é a graça comum que opera sobre você e sobre aquele pecador desgraçado que está te perseguindo lá no teu trabalho. Ah, mas eu não aceito. Eu não concordo com isso. O problema é teu, tu não concorda. Glória a Deus. Agora, Efésios 2. Verso 6
Agora aqui é para crente. Diga, aqui é para crente. Ele fala, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Peraí, é com Cristo ou em Cristo? Em Cristo. Não é com Ele. Ou seja, nós estamos assentados na posição de autoridade que Cristo conquistou. Não é que eu estou do lado dele. Não, é que eu estou nele. Não tem duas cadeiras. Quer dizer, tem duas cadeiras. Não tem três. Tem duas cadeiras. O trono de Deus, a cadeira de Jesus e eu assentado nele. Você é um problemaço para o inferno e não sabe, irmãos. Se você se acordar para isso, ó, você vai dar tanto de cabeça para o diabo que você não tem ideia. Aí ele diz, continuando, por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Por que ele nos ressuscitou com Cristo? Por que ele fez tudo isso com a gente? Para uma coisa, para mostrar. Ele te salvou, te escolheu, te redimiu, te deu autoridade para mostrar. Ou seja, Deus é o teu patrocinador. Ele quer se revelar através de você, irmão. Ele quer se amostrar através da sua vida. Aí ele diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Então veja, essa riqueza da graça é uma graça que só opera nos crentes. Você pode dar glória a Deus por isso? Existe uma graça comum que opera sobre todos, mas essa graça comum é limitada. Mas a graça que está sobre a sua vida, irmãos, é superabundante, é uma riqueza da graça, é insondável. Diga, sobre a minha vida, repousa uma graça absurda. Oh, glória. Então Deus fez tudo isso, irmãos, só para mostrar para o mundo a sua graça através de você. Efésios, ainda. Não, peraí, deixa eu organizar aqui a minha mente. Então veja, 2 Pedro, no capítulo 1. Verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Ele fala, o seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a... Ou seja, tudo que você precisa, Deus não vai te dar. Ele já te deu. Aleluia. Deus não vai fazer mais nada por você. Ele já fez, irmãos. Ó, veja, tudo que você precisa para a sua vida, Ele já te deu em Cristo Jesus. Por isso que em Colossenses, Paulo vai dizer que Ele fez convergir em Cristo todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo tem tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa está em Cristo Jesus. E se você está em Cristo Jesus, você já tem o que você precisa. Ah, mas eu não tenho. Com certeza não é a palavra que está errada. Porque se Deus disse que você já tem tudo, é porque você já tem. Aí ele disse, e não somente para a vida, e para a piedade. Diga, para a piedade. O que é piedade? É uma vida devota a Deus. Tudo que você precisa para a sua vida, para você viver, você já tem, não somente isso. Tudo que você precisa para uma vida devota a Deus. Ah, eu quero andar em santidade. Tem graça para te capacitar para isso.
Eu quero andar em fidelidade e obediência a Deus. Tem graça disponível para você andar assim. Eu quero andar fervoroso no Espírito, nos dons. Tem graça para tudo que você precisa para viver uma vida devota a Deus e para a sua vida já tem em Cristo. Porque, irmãos, quem tem Cristo tem tudo. A maior provisão que Deus tem, irmãos, não é uma conta que você pagou. A maior provisão que Deus tem para você é um cordeiro imolado. Porque quem tem Cristo, tem conta paga, tem corpo sarado, tem uma família abençoada, porque tudo isso está em Cristo Jesus. E Ele te deu gratuitamente. Ele deu pela graça e de graça para você. Amém? Agora, entender que eu tenho tudo isso não me faz viver. Porque, irmãos, eu não sei de onde as pessoas aprenderam uma coisa. Não vou fazer nada porque a graça vai fazer. Você vai morrer cheio de graça. Você vai passar fome cheio de graça. Porque a graça, entenda o que eu vou te dizer, entenda o que eu estou dizendo. A graça não faz nada. Se você não fizer coisa alguma. É verdade, amém. Volta para Efésios. Capítulo 2. Vamos lá, versículo 8, o que fala aí? Vocês são salvos pela graça. Por meio de quem? Ou seja, se não tiver fé, não tem graça. Se você não cresce para ser salvo, Deus não ia te salvar de goela abaixo. Por quê? Para a graça se manifestar, é necessário uma vida de fé, irmãos. É por isso que fé funciona. Porque a fé é o meio pelo qual a graça se manifesta. É por isso que lá no rema, você começou a fazer o rema. Aí estava tudo difícil. O diabo se levantou, o inferno se levantou, você ficou lá, meu Deus, eu vou desistir. Aí Deus te alcançou, não desiste, tenha calma. Vai escutando. Aí você começou a entender o que é a graça. Olha, eu tenho autoridade, eu tenho provisão. Qual foi o próximo passo que você fez? Creu, confessou. Aí começou a acontecer. Mas estava disponível isso desde quando você nasceu de novo. Por que não acontecia? Porque você não entendia o que era fé. Irmão, se eu pudesse escolher, Neide, você só pode escolher uma das coisas. Ou entender sobre graça, ou entender sobre fé. Irmãos, eu escolheria entender sobre fé. Eu não estou colocando uma contra a outra. As duas são importantes. Mas não adianta eu saber o que eu tenho e não saber como utilizar. Exatamente. Mas não adianta também eu querer utilizar uma coisa que eu não sei que tenho. Então essa superabundante graça está em cima da sua cabeça. Esperando o que da sua parte? Uma atitude de fé. Aleluia. Somos salvos pela a graça. Somente isso? Não. Por meio da fé. Aleluia. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Sobre fé, irmãos. Amém? Amém. Oh, glória a Deus. A Bíblia diz, irmãos, 4 vezes, que o justo viverá pela... Veja, irmãos, a Bíblia nos chama de cooperadores de Deus. O que é cooperador de Deus? É esperar Deus fazer alguma coisa? Não, é o fazer junto com Ele. E isso é ser cooperador. Deus nos chama para uma parceria. Irmãos, a fé é algo que é ativo. A fé é algo móvel. A fé é algo que está ali vivo. Eu não posso, irmãos, acreditar que a graça é algo estático. Não vou fazer nada porque eu estou esperando na graça. E muitas vezes, irmãos, essa atitude é a atitude de... Eu não posso falar porque eu não sei se é palavrão. Mas de um relaxamento gospel.
uma leviandade. Eu estou esperando Deus fazer. E Deus esperando que você faça alguma coisa. Porque, irmãos, esse pessoal da graça radical é uma coisa que eles não gostam. Se chama responsabilidade. Se você chama ele para uma responsabilidade, ele vai dizer, não, eu não posso fazer porque eu não sou legalista. Porque isso é obra da lei. Não, mas responsabilidade é que Deus espera dos filhos maduros que ele tem. Isso, aleluia. Aleluia. Deus nos chamou para uma responsabilidade. Diga, Deus me chamou para uma responsabilidade. Ele disse, esforçai-vos para entrar no descanso. A graça não é contra o esforço. O que depender de vós tem de paz com todos. Ou tu vai dizer que tu está lá de good vibes tendo paz com todos. Então você se esforça, persevera. Até que ele desistir, desiste. Porque fulano só quer brigar comigo. Mas há um esforço necessário. Aleluia. Não para ter graça, mas para manifestar graça. Deus não é contra o esforço. Ele mesmo fala, aquele que ensine, se esmere no serviço. Ou não, aquele que ensine, se apoie na graça, não faça nada. Porque na hora vai baixar um santo e você vai falar aquilo que eu quero que você diga. Ora bolas. Não, irmãos. Se você prega a palavra, se esmere em fazer isso. Faça isso com a melhor coisa da sua vida. É isso que Deus espera da gente. Mas só que Paulo, ele teve uma revelação de Jesus. Paulo disse que era o melhor no judaísmo. Ou tu acha que Paulo não estudou nada, se ele foi o melhor? Se ele não gastou noites e noites querendo entender a lei? E ele fala, tudo que eu aprendi foi por revelação divina, sim. Mas tudo estava lá, tudo na lei. Não podemos ser negligentes, irmãos, com a palavra de Deus. E principalmente em ser aqueles que transmitem a mensagem. Isso. Amém, amém, amém. Aleluia. Então ele fala aqui que é necessário uma parceria entre o homem e Deus. Deus deu tudo de graça, mas ele espera uma posição de fé para que essa graça se manifeste. Vamos ver isso lá nos evangelhos. Em João, não precisa abrir, só escuta, para você ver essa parceria. Em João, no capítulo 11, versículo 39, Jesus disse, tire a pedra. Em Mateus 17, 27, Jesus disse, pesque o peixe, abra a boca e tire a pedra de lá dentro. E pague depois. Em João 9,7 ele diz, vai... Eu escrevi aqui, eu nem... Eu voltei a escrever os esboços, aí a minha letra está muito ruim. Eu tenho que fazer um curso de caligrafia para voltar a escrever. Mas vamos pular esse. Em Lucas 17,14 ele diz, vai para os leprosos. Vá você e se mostre aos sacerdotes. Em Lucas 18,42 ele diz, a tua fé, ou seja, não foi eu, o meu poder, a minha unção não foi, a tua fé te curou. E significa que se ela não tivesse fé, não tinha cura. Então, até para os milagres, Jesus usou da responsabilidade dos discípulos, da participação ativa deles. Terminou uma conferência, um homem de gente com fome, e Jesus falou assim, ei, vai e alimenta o povo. Ele poderia falar assim, olha, não, deixa que esse negócio de multiplicar pão é só para mim. Não, ele falou, ei, vai lá vocês e multiplique de comida ao povo. Mas não tem, Jesus. Então pegue pelo menos um cesto abençoado, para botar os pão dentro. Faça alguma coisa. Amém? Então, como eu falei, lá em Hebreus 10:38, fala que o justo viverá da fé e não da graça. Não é interessante que ele fala 4 vezes que o justo viverá da fé e nenhuma vez que ele fala que o justo viverá da graça? Porque se eu souber de graça e eu não souber de fé, eu vou ter tudo e não viver nada. Sabe, irmãos, é melhor você viver pela fé, desfrutando de tudo, com as suas atitudes correspondentes à fé que você tem, fazendo alguma coisa, se esforçando para que essa graça se manifeste, do que morrer justo, cheio de graça.
É melhor se esforçar para manifestar aquilo que Deus já te deu, do que você morrer justo, cheio de graça, e não viver nada. É verdade. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Diga, eu não vou morrer cheio de graça. Eu vou desfrutar de toda ela. Aleluia. Oh, glória. Hebreus capítulo 11, eu estou indo para o final. Hebreus capítulo 11, verso 1. Eu acho interessante aqui porque quando eu estudava sobre fé, a primeira coisa que eu fazia era abrir a minha Bíblia eletrônica, apertava lá no númerozinho Strong e ia lá ver o que significa a fé. Mas só que eu entendi que é o próprio autor que define o que é fé. Essa tradução aqui sobre fé, essa definição sobre fé, não é uma definição grega sobre fé, é a definição bíblica sobre fé. E você vai ver que alguns autores, principalmente das epístolas, eles vão trazer a própria definição daquilo que eles estão querendo dizer. Por exemplo, quando você vai ver sobre Paulo falando sobre a adoção de filhos, que você vai ver lá no grego que era adoção, você vai ver que a adoção era ter um menino que não era seu de sangue. Mas o próprio Paulo traz uma definição de adoção. Então, nesse caso aqui, o próprio autor, ele define o que é fé. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? É que esse texto teria que ser escrito ao contrário. Por quê? Porque ele observou os homens e mulheres de Deus, como eles agiam diante de uma promessa, e ele entendeu. Rapaz, sabe o que eu descobri vendo a vida desses homens? Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, e que Ele recompensa aquilo que Ele diz. Então ele viu isso na vida deles. Todos teve essa mesma disposição. Aproximaram de Deus, crendo na palavra, e Deus cumpriu aquilo que disse. Aí ele fala, é evidente que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí ele olhando as atitudes, falou, então o que é fé? Veja, eles se aproximaram convictos de coisas que eles não viam. E depois eles manifestaram visivelmente aquilo que eles não estavam vendo. Porque o que é fé? Fé é você crer naquilo que você não vê. A primeira parte da fé é isso. É crer em algo que você não vê. Porque se você vê, já não é fé mais. Agora, uma vez que você está crendo em algo que você não vê, aí tem a outra etapa da fé, que é o quê? É mostrar para o povo aquilo que você está crendo. Charles Capper, ele gosta de usar essa frase, que a fé é a substância da coisa que que o povo não está vendo, mas só você está vendo por dentro. Então ele viu isso, que fé é crer naquilo que eu não estou vendo. Mas não somente isso. Se eu persistir em crer naquilo que eu não vejo, um dia vai se manifestar. Aí ele fala, foi assim que Abraão fez. Então veja aqui, a fé, ela precisa de algo que você não vê. É por isso que ele fala que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. Porque você vê Deus? Não. Mas como é que você crê? Pela fé. Porque fé é crer naquilo que você não vê. Vocês estão compreendendo isso, o raciocínio? Então ele começa a falar sobre que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então você precisa crer em algo que você não vê. E se tratando do contexto bíblico, você precisa crer naquilo que Deus disse, ainda que você não veja. Isso, amém, aleluia. Antes de ver, você tem que crer. Naquilo que Deus disse. Porque se Deus disse, irmãos, é verdade. Agora é bom certificar que Deus realmente disse. Para depois você dizendo que está crendo numa coisa que Deus disse, que Deus não disse nada, que está dizendo é você. Porque a responsabilidade de Deus é com aquilo que Ele disse, e não naquilo que você está dizendo que Ele disse. Amém? Agora veja aqui, em todos os casos teve uma participação humana. Não foi Deus que fez sozinho não as coisas. Não foi a graça que fez tudo sozinho, não. Teve uma participação humana, porque a fé é principalmente não. Em terceiro ponto,
uma atitude. Quem crê, age. Por quê, irmãos? Porque a fé dá para se ver. Diga, a fé dá para se ver. A fé não é invisível, irmãos. O que é invisível é aquilo que você está crendo, mas a fé dá para se ver. Baixaram um paralítico no meio do povo, no meio de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, Pedro e João lá na Porta Formosa, vendo que aquele cara tinha fé para ser curado, ou seja, a fé dá para ver. Se vê na cara quem crê e quem não crê, irmãos. Diga para o seu irmão, diga, a fé dá para ver. Agora veja, vamos ver essa participação humana nessa definição de fé de Hebreus 11. Versículo 27. Eu acho que é um 2. Meu Deus, eu estou escrevendo. Não, versículo 7. Noé foi avisado e, crendo, construiu. Ele foi avisado e, crendo, construiu. Versículo 8 fala que Abraão foi chamado e, crendo, saiu. Versículo 17. Abraão foi posto à prova e, crendo, ofereceu Isaque. Versículo 27. Moisés, que via aquele que não era que era invisível, crendo, saiu do Egito, celebrou a Páscoa, aspergiu o sangue e atravessou o povo pelo mar. Josué, crendo, derrubou as muralhas de Jericó. Raabe, crendo, acolheu os espias. Vários homens, no versículo 32, crendo, conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram a fé, alcançaram a justiça. E você, crente, está fazendo o quê? Estou esperando na graça. Depois pega uma cadeira e se sente. Porque quem crê faz alguma coisa. E quando você faz alguma coisa, a graça te pega assim. Sabe quando você está lá, aí o cara pega você assim e faz, esse acorde, a graça, quando pega você, quando você faz alguma coisa com aquilo que você está crendo, irmãos. Porque quem crê na graça faz alguma coisa, querido. É por isso que a fé funciona, irmãos. Aleluia. Sabe, irmãos, às vezes eu fico vendo pessoas partem numa vida de pecado desgraçado, né? Eu não consigo sair disso. Eu acho que até é meu pecado pet. Sempre está junto comigo. Aí vem o ensino da graça e fala assim, não, mas isso é normal. Deus entende suas falhas, benção. Jesus foi homem também, ele sabe o que é isso. Aí o caba já não consegue sair da desgraça da pornografia. Aí escuta uma mensagem dessa. Não, tá tudo bem, vai. Continua aí. Continua, bebezinho. Achando que, não, na nova aliança não tem mais. Deus não está julgando mais na nova aliança. Me explica aí, Ananias e Safira. Me explica aí, pelo amor de Deus. Me explica aí, 2 Coríntios capítulo 5, do homem que estava tendo caso com a sua madrasta. E o que é que Paulo falou? Entrega esse homem em nome de Jesus. Olha só que Paulo, não foi dentro de Paulo, Paulo fala assim, entregue esse homem a Satanás em nome de Jesus. Isso é uma bênção? Me explica aí quando o autor de Hebreus fala, considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Bondade com aquele que pratica a justiça, mas severidade para aquele que anda em piedade. E ele ainda fala, porque o nosso Deus é fogo o quê? Fogo o quê, gente? Consumidor. Não, Neide, porque ali é o fogo do Espírito. Não, ali é juízo. Quebrou não. Eita, eu não sei botar aqui. Então, irmãos, acaba com essa história de dizer que Deus não julga. Que Deus não tem... Não, irmãos. Agora, Deus é longânimo. Deus sempre está esperando você um arrependimento. Mas se você permanecer, irmãos, numa vida pecaminosa, você está indo de encontro ao juízo divino.
Ai, agora eu fiquei com medo. Não, é temor. Se você ficar com medo e isso te fizer alargar o pecado de estimação, eu estou satisfeito. Pode dizer que eu prego lei, se vai salvar a tua vida. Agora, qual é a atitude de alguém que crê? Neide, eu estou nesse pecado desgraçado, nesse meu pecado de estimação, mas um dia eu vou sair disso. Eu estou crendo que um dia eu vou me livrar disso. Qual é a atitude dessa pessoa? Para de ver vídeo pornográfico na internet. Seja radical com aquilo que está te levando para a morte. É o celular que está te fazendo isso? Quebra essa desgraça. Você sabia que você tem uma opção no Instagram que você pode bloquear no Reels o que você vê lá que passa para você de graça? Não vem de vez em quando a gente está lá vendo, aí de vez em quando passa lá uma mulher dançando seminua. Tem como você bloquear aquilo e falar assim, eu não quero ver isso. Mas a questão é, será que você não quer mesmo isso? A graça te capacita para ser livre dessa desgraça. E o que nós precisamos? Posicionamentos de fé em relação àquilo que nós estamos crendo. Se eu creio que eu sou santo, eu vou andar como tal. Ai, vamos tomar uma cervejinha? Não, não é a questão que eu não posso, é a questão que eu não quero. Não quero. Marcos 11. Diga, a graça de Deus está uma atitude de mim. Marcos 11. Vamos começar do 12, irmãos. Eu quero te mostrar aqui uma palavra bem interessante. Jesus fala assim, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, ninguém mais coma do seu fruto. Agora, parece que Jesus estava lá, no dia bem estressado, irritado. Estava muita coisa para fazer, os discípulos aperreando, não sabendo o que fazer. Eram os irmãos querendo cura, ouvir. Estava estressado demais, Jesus. Aí chegou lá naquela figueira, a pobrezinha. Jesus descontou toda a sua raiva, falando assim, ninguém coma de você, sua desgraça. Hoje eu estou daquele jeito, pavio o culto. Parece que a gente entende assim esse texto, mas não é isso. Por quê? Porque tem uma palavra que faz uma diferença grandiosa quando você vai estudar esse texto. E que palavra é essa? É a palavra disse-lhes. Porque o que parece é que Jesus respondeu, falou, não. Mas essa palavra disse-lhes, ela é usada, ou era usada, no grego, para responder uma provocação. Então, quando Jesus olhou para aquela figueira, a figueira provocou ele. Agora, nessa provocação, Jesus respondeu. Porque, irmãos, grava isso. A fé sempre será uma resposta para provocações que se levante. Qual a mensagem que a figueira passou para Jesus? Vai ficar com fome, viu? Aqui você não vai encontrar nada, não. Aí Jesus responde. Depois que ele responde, ele sai. Aí Pedro olha e fala assim, mestre, olha uma coisa. Tu falou com um pedaço de pau e deu certo. Ah, irmão, não vem me dizer que falar com um pedaço de pau é doido. É doido, mas funciona. Jesus falou com um pedaço de pau, falou com o vento, falou com o mar, falou com o cego. E tudo funcionou. Por que não funciona hoje? Não, continue falando com o seu armário, continue falando com a sua conta bancária, continue falando, porque funciona, irmãos. Se funciona com um pedaço de pau, por que não funciona com a doença? Oxê, que história é essa, irmãos?
Aí Jesus, ele responde e a figueira murcha. Aí os discípulos falam assim: ei, mestre, funcionou. Tu acredita que funcionou? Aí Jesus falou assim: não, mas tenha calma, Pedro. Tu é muito esquentadinho, Pedro. Isso só funciona comigo porque eu sou Deus. Só funciona comigo porque eu sou Jesus. Foi isso que ele falou? O que ele trouxe? Responsabilidade. Aquele que crê, se falar, também vai acontecer. Jesus compartilhou de responsabilidades, irmãos. Nós temos que aprender que Jesus era homem, irmãos, comedor de cuscuz como nós. Sabe por que ele foi na figueira? Porque ele estava com fome. Você já viu Deus ter fome? Agora, irmãos, por que Jesus foi até a figueira? Por que ele foi lá? Para ver se tinha. Porque se ele foi lá para ver se tinha, é porque ele não sabia se tinha ou não tinha. Então ele não estava ali onisciente. Porque se ele fosse Deus, ele não precisa nem chegar perto, já sei que não tem. Mas se ele foi ver se tinha, porque ele teve dúvida se tinha ou não. Porque ele não sabia, porque ele era homem. Aí os teólogos têm raiva disso. Aí você vai ficar bufando. Tem gente que acredita que Jesus, ele era homem de manhã e Deus de noite. Ele ia, passeava como homem, chegava em casa e apertava o botão atrás que desligava o poder de Deus. Aí ia dormir, aí de manhã ligava. Não! Jesus, ele despojou da sua divindade uma única vez. De lá até a cruz, ele foi homem. Isso quer dizer que tudo que Jesus fez como homem, eu também posso fazer. E não somente o que ele fez, mas coisas maiores. Eu quero mais 5 minutos para a gente finalizar Marcos. Lucas, no capítulo 8, por favor. Versos 22. Certo dia, Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Eles entraram num barco e partiram. Enquanto estava navegando, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava inundando. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, nós vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. E ele perguntou para os discípulos: cadê a sua fé? Não, Senhor, eu estou crendo. Tá, mas cadê? Cadê? Eu quero ver, cadê? Que tu não faz nada. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. E amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até os ventos e os mares acalmam? Presta atenção, irmãos. Se Jesus perguntou para eles: cadê a sua fé? É sinal que Jesus disse para eles: olha, vocês poderiam fazer aquilo que eu fiz. Não precisava ter me acordado. Vocês poderiam fazer aquilo que eu fiz. Mas qual é o nosso problema? É que nós queremos sempre jogar na conta de Deus algo que é nossa responsabilidade de fazer, irmãos. Mas no meu barco está Jesus, mas ele espera que você fale. Tenha uma atitude com aquilo que você está crendo ou você não crê. Aí no final, qual é a pergunta dos discípulos? A pergunta é: olha o que Jesus fez. Mas isso é um pensamento errado, porque qual era o pensamento correto? Rapaz, a gente poderia ter feito isso. De outra vez, mesmo cenário, no barco, nas águas, aí Jesus não estava lá. Jesus, vendo que eles iam afundar, foi caminhando sobre o mar. Aí Pedro olha e fala: é um fantasma. Afinal de contas, depois da meia-noite é o horário dos demônios. Aí ele fala: é um fantasma. Aí Jesus fala: não temas, sou eu, o mestre. Aí o que Pedro diz?
eu posso ir até você andando também? Ele falou assim, Jesus, tu me ensinou pra gente que a gente pode fazer tudo o que tu faz? Porque Jesus ensinava pelo exemplo. Se eu faço, vocês também podem fazer. Se eu curo, vocês também podem curar. Se eu expulso o demônio, vocês também podem expulsar. Então por que Jesus foi sobre as... Pedro perguntou, eu posso ir sobre as águas? Porque Jesus foi bem claro. Vocês também podem fazer o que eu faço. Pedro fala, Senhor, se é você, eu quero fazer aquilo que você faz. E o que é que Jesus fala? Não, tenha calma, é só para os ungidos. Não, ele fala o quê? Hã? Vem, Pedro. Eu lembro, estudando sobre isso, eu lembrei muito de um testemunho que o pastor Jorge conta, de Cleide, que eles estavam orando sobre um problema que eles estavam passando, e aí o Espírito Santo falou para o pastor Jorge, você já tem a espada. Não foi assim, pastor? Use-a. Ou seja, não queira que eu faça aquilo que eu já falei para você fazer. Faça alguma coisa, irmãos, com a fé que você tem. Não vai falar para Deus o tamanho do seu problema, irmãos. Fale contra aquele problema. Deus está esperando você fazer alguma coisa para que a graça se manifeste sobre a sua vida. Jesus fala, se alguém disser e crê naquilo que disse, e não crê naquilo que Deus disse, é crer naquilo que você disse, vai acontecer. Não é crer naquilo que Deus disse, você entende isso? É crer naquilo que você está dizendo. Se você disser, crendo no que você está dizendo, o resultado é o mesmo de Jesus. Vai acontecer. Quando e como? Aí eu não sei, meu irmão. Só sei que o monte vai ter que dar os pulos dele para sair da minha frente. Porque tem muita graça para ser manifesta. Amém? Deus abençoe, Ridiel. Uau! Só o que eu tenho para dizer é isso.